Olá, hoje é terça-feira, dia 12 de abril de 2022. Nós estamos aqui uma vez mais e eu tenho certeza, você já deve quase saber essa introdução que eu sempre faço de cor, mas eu preciso lembrá-lo. Estamos aqui no desafio feito pelo Leozão para que nós aqui em Lagoinha Castelo lêssemos, em Lagoinha Toronto, lêssemos a Bíblia juntos no esforço de nos comprometermos em ler a Escritura. Para isso, o Léo bolou um desafio. A ideia é que nós façamos a leitura da Escritura a começar dos Evangelhos. Começamos no Evangelho de Marcos, anteontem começamos no Evangelho de Mateus, anteontem terminamos o Evangelho no 28º dia e já entramos no Evangelho de Marcos. Estamos fazendo o Evangelho de Marcos e lembre-se, é muito simples, um capítulo por dia. Então hoje, terça-feira, capítulo 2 de Marcos. Você só tem que ler um capítulo do livro de Marcos. E para ajudar-nos nessa tarefa, estamos gravando um breve estudo. Sempre escolhemos um trecho do capítulo que estamos lendo naquele dia, fazemos um breve estudo. E esse estudo é colocado na página do YouTube da Lagoinha Castelo. Então você pode entrar lá e ver o estudo na página do YouTube da Lagoinha Castelo. Se você não ouviu, na verdade, os demais estudos, você pode voltar, estão todos lá na página da Lagoinha Castelo, no YouTube, e você os verá no canal. Aproveita, dá uma curtida no vídeo, compartilha no áudio, compartilha com seus amigos, com a sua família, com seus grupos próximos, compartilha esse estudo para que as pessoas possam ser estimuladas e a gente possa fazer isso crescer. Também tenho estimulado as pessoas a lerem a Bíblia por meio da Bíblia 365. Falo sempre isso, uma Bíblia normal, mas que vai te ajudar a ler a Bíblia toda em um único ano. Então, cada dia você tem você tem um trecho do Velho Testamento, um trecho do Novo Testamento, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. Hoje eu estou gravando esse áudio no dia 9 de abril, e nós estamos aqui hoje eu vou ler Deuteronômio 33, vou ler Lucas 13, de 1 a 21, Salmos 78, 65 a 72 e Provérbios 12, 25. Se você se comprometer com a leitura toda, em um ano você terá lido a Bíblia, por isso a Bíblia 365. Vamos então em Marcos 2, hoje leremos Marcos 2, dos versículos 1 até o versículo 12. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-los até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levanta-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhes digo: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Eu vou tomar por base para fazer esse estudo o texto do Keller, que eu já mencionei ontem, o livro chamado A Cruz do Rei. E quando eu li esse livro pela primeira vez, esse texto me marcou bastante. Tem alguns pontos aqui que merecem destaque. Em primeiro lugar, nós vemos que Jesus está pregando o evangelho e um grupo de jovens traz um paralítico, 4 deles carregando o paralítico, e não há como chegar perto de Jesus, porque a multidão é enorme. Então pense o esforço que esses amigos desses jovens resolveram fazer junto com ele. Sabiam que Jesus estava ali, sabia que Jesus, obviamente, já tinha ouvido das histórias dos milagres de Jesus, e aí foram levar o seu amigo para que ele fosse curado.
E o esforço foi tão grande, preste atenção, eles subiram ao telhado, abriram o telhado para baixar esse rapaz, para que ele pudesse ser curado por Jesus e que ele pudesse chegar até Jesus. Então esse jovem tinha amigos que resolveram levá-lo até Jesus, de qualquer forma, pagar o preço de levá-lo até Jesus. E isso envolveu fazer um esforço físico grande. Agora, note que no versículo 5, Jesus fala, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, seus pecados estão perdoados. Imagine a frustração no coração desse jovem. Esse jovem era paralítico. E Jesus simplesmente, ao invés de dizer, de curá-lo, Jesus diz, jovem, seus pecados estão perdoados. Imagina o tamanho da frustração no coração dele. E algumas pessoas podem ler esse texto e falar, mas que insensibilidade de Jesus. O jovem quer ouvir que ele será curado e ele ouve que os pecados deles estavam perdoados. O que a gente aprende nesse texto que é muito importante? Em primeiro lugar, a gente aprende que a perspectiva de Jesus é muito mais ampla. Ele se preocupa com o reino em primeiro lugar. Ele se preocupa com o evangelho em primeiro lugar. Ele se preocupa com a justiça do reino em primeiro lugar. A visão de Jesus é muito mais ampla. Embora esse jovem acreditasse que o maior problema dele fosse o ser paralítico, e eu não estou minimizando isso, para ele era um grande problema, Jesus enxerga que o problema central da humanidade não é esse. O problema central da humanidade é o pecado, que afasta o homem de Deus. Embora qualquer limitação física pode ser terrível, como é que esse jovem experimentava, a limitação de uma vida eterna afastada de Deus é muito mais séria na perspectiva do Senhor. Portanto, quando Jesus disse, os seus pecados estão perdoados, Jesus estava focando o problema central desse jovem. Apesar de eu e você termos dificuldades de achar que esse era o problema central do jovem e acreditarmos que o problema era o fato dele ser paralítico. Jesus está focado no problema central dele, no problema central meu, no problema central seu, que é o pecado que quebra a relação entre homem e Deus. Além disso, a visão de Jesus é muito mais ampla, porque ele sabe que ali perto, se você olhar o versículo 6, diz assim, estavam sentados ali alguns mestres da lei raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Ele sabia que havia mestres da lei e ele sabia que esses mestres, quando ele falasse isso, iam dizer, mas como assim? Como esse homem pode dizer seus pecados estão perdoados? Pense no raciocínio. Se alguém comete um erro contra você, só você pode perdoar. Ninguém mais pode perdoar. Ninguém pode perdoar o erro cometido por alguém contra você no seu lugar. Só você pode perdoar. Então, quando Jesus diz, seus pecados estão perdoados, ele está dizendo que os pecados desse jovem foram cometidos contra ele. Ou seja, ele está se colocando como Deus. Ele está dizendo, eu sou Deus. Lembre-se do que eu disse ontem. Nós falamos que a primeira metade do Evangelho de Marcos mostra o rei, Jesus mostrando a sua divindade, mostrando quem ele é. Então, quando ele diz, seus pecados estão perdoados, além de estar resolvendo o problema central do jovem, ele mostra para os mestres da lei ao redor que ele é Deus. Ele está se colocando na posição de Deus, porque ele é Deus e está dizendo, Deus chegou no meio de vocês. Isso gera uma reação incrível. Mas note que aqui Jesus não está ensinando somente o paralítico que ele tem um problema. Ele está ensinando a todos. Inclusive essa história está aqui documentada e ele está ensinando a nós. É por isso que eu disse que ele tem uma visão que vai muito além da nossa. Jesus está usando essa história desse jovem paralítico para mostrar que o reino de Deus estava no meio de nós, que o próprio Deus estava no meio de nós. Portanto, a situação desse jovem é uma situação que ultrapassa em muito a nossa compreensão e a compreensão do próprio jovem, que via o problema como algo restrito, que via o problema como o fato dele ser paralítico. Jesus está olhando esse problema com uma dimensão muito mais ampla, dimensões eternas. E é isso que ele faz. E é interessante que os mestres da lei começam a questionar no seu coração por que Jesus fala assim, por que ele se coloca na posição de Deus, porque ele é Deus. E ele vai dizer para os mestres da lei o seguinte, Jesus percebeu logo em seu espírito, versículo 8,
que era isso que eles estavam pensando, ele disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. A terceira coisa que é importante a gente refletir, eu nem sei se é a terceira, eu acho que eu não numerei primeira, segunda, mas mais um ponto importante para vermos aqui nesse texto é que Jesus olha para essa situação e diz, quando ele é questionado: para vocês saberem que o Filho do Homem tem poder no céu e na terra, eu digo, pega essa maca, levanta e anda. Sempre quando eu li esse texto, antes de ter essa compreensão, eu imaginava e falava assim: falar seus pecados estão perdoados é muito mais fácil. Na verdade, falar seus pecados estão perdoados é impossível. Só Deus pode fazer. E Jesus está mostrando exatamente isso aqui. Só Deus pode fazer. E ele fez. Ele disse ao jovem: seus pecados estão perdoados. Mas ele vai dizer para aqueles que estão próximos, para vocês entenderem que o Filho do Homem tem poder nos céus e na terra, levanta, pega sua maca e anda. Esse ponto é importante. Apesar do foco de Jesus ser mais amplo, ser mais muito além do que a gente entende, ele acaba atendendo o desejo do jovem. Ele acaba indo ao encontro do desejo do jovem de andar. Jesus usa a situação de maneira muito mais sábia do que nós temos capacidade de compreender, usa a situação de maneira muito mais inteligente do que nós temos capacidade de entender, porque é a sabedoria do próprio Deus que ali está, mas ao mesmo tempo ele atende o coração do jovem. Ele constrói uma argumentação mostrando que ele é o próprio Deus e ao mesmo tempo mostra misericórdia com esse jovem, dando a ele a possibilidade de andar de novo. Nós servimos a Jesus Cristo, que é Deus. E esse texto deveria chamar a atenção para isso. Ele está aqui dizendo: eu sou Deus. O próprio Deus está no meio de vocês. Que a gente possa olhar para a presença de Cristo no nosso dia a dia e entender que a presença do próprio Deus está conosco, nos perdoando os pecados, nos perdoando o problema mais sério que nós tínhamos, que é a quebra da aliança com Deus. As coisas adicionais, Deus sabe que são importantes, mas a quebra da aliança com Ele é a coisa mais severa que a humanidade já fez. E Ele veio para resolver exatamente esse problema. As coisas adicionais, Ele vai cuidar de nós, porque Ele é bom, sempre bom. Deus te abençoe.